Olá, sou José Machado, cirurgião pediátrico. Hoje vamos falar de um tema bastante importante e bastante recorrente nas nossas consultas, que é a anestesia pediátrica. Certo? É a anestesia para a gente poder realizar a cirurgia no seu filho ou na sua filha. Muitas mães ficam bastante ansiosas, bastante com medo e com bastante dúvida sobre esse assunto. Então a gente trouxe hoje aqui, queria agradecer a presença do Dr. Gildo Nunes, nosso amigo, anestesiologista, médico da dor, e também tem sempre um carinho enorme pelos nossos pequenos pacientes. Gildo, muito obrigado. Olá, sou Gildo, sou médico anestesiologista e médico de dor, formado no HC de São Bernardo do Campo e na Unifesp. Vim aqui hoje na conversa com o Dr. José Machado, tentar tirar todos os mitos que vocês possam ter com anestesia. Claro, na anestesia pediátrica, que é o nosso foco hoje e é uma das coisas que eu mais faço hoje. E espero que vocês se divirtam e acabem todas as dúvidas que possam ter com a gente. Eu sempre falo, a cirurgia é tranquila. Agora o que a gente tem que ser um pouco mais preparado é pela anestesia. A gente brinca, mas é a verdade. Que assim, a gente sempre tem algumas recomendações que a gente passa para as mães na consulta e sempre passa também antes da cirurgia. E a principal queixa é o jejum. Ah, e por que tem que ficar de jejum 8 horas, 6 horas ou 4 horas quando é bebezinho? Queria que você explicasse um pouco porque é importante o jejum para a criança. Perfeito. Então, a questão do jejum realmente nada tem a ver com a cirurgia. O jejum é uma questão de segurança da anestesia. Por quê? Quando a gente vai induzir uma anestesia, por mais leve que ela seja, por exemplo, uma sedação para uma endoscopia, há o risco da gente precisar aprofundar a anestesia. E a anestesia, existem vários níveis. De sedação, há uma raquianestesia, que é aquela anestesia nas costas, que a gente faz para grávida ter menino, até evoluir para uma anestesia geral, que é o último passo da anestesia. Nesse meio termo que a gente fica da anestesia, se a paciente ou o paciente, ou o nosso mini paciente, não está com jejum adequado, ele vai ter algum resíduo gástrico, ou seja, vai ter algum líquido dentro daquele estômago, vai ter alguma comida dentro. E como ele vai dormir, há o risco dele broncoaspirar. O que significa? Esse líquido que está dentro do estômago pode ir para o pulmão. Isso é uma consequência catastrófica. Então, para evitar essa intercorrência, por mais leve que seja a anestesia, a gente precisa sim do jejum. Até porque a anestesia não é ir dormir, né? Ele vai estar sedado, vai estar com drogas e vai relaxar o corpo inteiro. Perfeito. Inclusive os órgãos internos, o esôfago, a cárdia, que é a separação do esôfago do estômago. Então, relaxando isso, tem o risco de voltar, por menor que seja, é um biscoito, foi um copo de suco, uma pequena quantidade, poucas gotas já são suficientes para causar complicações. Com certeza. Existem protocolos, nós seguimos protocolos seguros e ajustados mundialmente, não é nada inventado da nossa cabeça, que seguidos trazem segurança para anestesia. No caso da anestesia pediátrica, sempre siga a consulta pré-anestésica e siga a orientação de jejum que o seu anestesista passou, mas em passos simples, o que a gente orienta para as mães basicamente, 8 horas de jejum de sólidos, a refeição qualquer que ela quiser dar para crianças maiores que já conseguem comer. Um jejum então de 8 horas. Um jejum de 6 horas antes da cirurgia, que é o tempo que o estômago precisa para liberar. Agora, resíduos como leite não materno, por exemplo, leites de fórmula, a gente precisa de 6 horas. Batidas no liquidificador, por exemplo, uma vitamina, uma banana com leite, tudo isso conta como 6 horas. E leite de gado entra no qual? Isso, leite de gado entra com 6 horas também, que é leite não materno. Diminuindo ainda mais, a gente vai para o leite materno. Leite materno a gente precisa de um jejum de 4 horas, porque nós somos feitos para digerir nosso leite, não o leite dos outros animais. Então por isso nós conseguimos fazer a digestão mais rápida, e aí conseguimos seguir com 4 horas de jejum. Nós temos o jejum de líquidos claros, que seria água e água de coco, seriam de 2 horas. Até porque a gente tem que pensar, quem tá com leite materno são bebezinhos, né? De justamente. 3 meses, 4 meses, então o estômago é menor, o tempo de esvaziamento gástrico vai ser mais rápido. Perfeito. Né? Então é por isso que tem toda essa diferença, justamente. Né? Não é um número cabalístico que surgiu do nada, tem estudos, evidências, tudo mostrando isso. Então nós seguimos esse protocolo de segurança de 8, 6, 4 e 2, que aí seu colega anestesista que vai tomar conta do seu filhinho vai conseguir explicar melhor. E agradece. O cirurgião também agradece. Principalmente quando a mãe faz o jejum. Perfeito. E não mente sobre o tempo de jejum. Alguém já mentiu pra você do tempo de jejum? Demais. É engraçado quando a gente pergunta, né, a mãe, não, doutor, seguiu o jejum completamente, certinho, mas ele reclamou de fome na madrugada, dei só um biscoitinho de creme cracker de manhãzinho cedo, mas só dei o biscoitinho, e a gente às vezes tem que atrasar a cirurgia, às vezes, por vezes, cancelar por um lanchezinho que não nutriu nada, né? E já teve alguma que falou que não deu nada e tinha dado alguma coisa? Já. Isso a gente vê mais em exames de endoscopia, que a
a gente às vezes vê que a gente tem a comprovação visual, né? E alguns pacientes falaram que estavam em jejum, algumas mães falaram que a criança estava em jejum, e na hora do exame de endoscopia, na hora que entramos com a sonda dentro do estômago, a gente consegue ver o resto alimentar, que não tem de jeito nenhum a chance de estar com um jejum adequado, aquela criança. E a mãe acha que, tipo, não, eu estou dando comida pro meu filho, mas na verdade é colocar em risco, né? Isso, com certeza. O mais importante na anestesia pediátrica é mitigar risco, é evitar risco. Porque hoje, graças a Deus, a anestesia é muito segura. Nós temos drogas muito mais seguras, equipamentos muito mais seguros, monitorização muito mais segura. Mas hoje o mais importante realmente é ter esse diálogo importante, seguro com a mãe, de jejum, de patologias prévias, de momentos que a criança, por exemplo, ficou gripada, tudo isso que atrapalham, na verdade, a nossa anestesia. Que eu sempre falo, tudo na nossa vida tem risco. Atravessar a rua tem risco. E a gente toma algumas medidas para diminuir o risco. Quais são essas medidas? Atravessar a rua, a gente atravessa na faixa, né? Olha para os dois lados, espera o sinal ficar verde para poder atravessar. É a mesma coisa uma cirurgia. Então a gente faz uma cirurgia no ambiente seguro, com o anestesista experiente em criança, né? A gente sempre pede o jejum adequado, pede os exames pré-operatórios e a gente examina a criança e vê se ela tem condições de se submeter à cirurgia e à anestesia nesse momento. Tem alguma situação, por exemplo, febre, tosse, que a criança não pode ser submetida à cirurgia, que a gente precisaria cancelar a cirurgia? Ah, não, com certeza. Que a gente precisa, para mitigar risco, para diminuir risco, na verdade, é tirar esses fatores que podem complicar a anestesia. O jejum é um deles, que o pessoal até brinca. Além da sua mãe, a única pessoa que está preocupada se você comeu ou não é o anestesista. Tirando o problema do jejum, o segundo maior fator cancelador de anestesias é realmente infecções de via aérea superior, que é isso, crianças que tiveram gripe no passado recente. Por quê? Porque quando a criança tem uma gripe recente, que a gente considera como início de sintoma nos últimos 15 dias, a criança tem a maior chance, a maior predisposição a evoluir com laringoespasmo, broncoespasmo, e isso são doenças no pulmão da criança que atrapalham a anestesia. Que fecha, né? Que fecha, justamente. Fecha o bronco, fecha a laringe e a criança não respira. Não respira de jeito nenhum. É uma situação, de novo, catastrófica, mas nós somos preparados para isso. E ao mesmo tempo que nós somos preparados para isso, a gente quer evitar a todo custo esse problema. É preparado para resolver e é preparado para evitar. Justamente. A pessoa brinca muito que a anestesia é como pilotar um avião. É muito fácil subir o avião, manter o avião voando e pousá-lo. A anestesia é a mesma coisa. A gente tem que induzir a anestesia, manter a anestesia e no final acabar com a anestesia. Fazer a criança acordar. E para tudo isso acontecer, a gente tem que seguir vários protocolos de segurança. Protocolos que incluem desde um jejum bem orientado e seguido, uma investigação de sintomas numa criança. Por exemplo, doutor, minha criança tá com um ruídozinho no pulmão, tá com uma tossezinha, teve febre há 5 dias atrás. Tudo isso influencia e tira a criança de um estado de segurança para a gente promover a anestesia pediátrica segura. Tira do estado a melhor situação possível para operar, isso, né? Com certeza. Para uma situação que, tipo, não tá tão bem. Uma situação que existe a possibilidade de ter algum risco. Então, se é uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma fimose, que a gente não tem aquela urgência, não tem aquela pressa de operar, perfeito, e a gente tem a possibilidade de operar na melhor situação, na melhor época para a criança, a gente tem a oportunidade para operar em algum momento ruim, com certeza a gente vai esperar o melhor momento. Com certeza. Para ter o risco perto de zero. Isso. É justamente isso. A anestesia é zerar ou diminuir os riscos, porque é impossível zerar os riscos. Então, se você tem uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que não é uma urgência, a gente vai postergar aquela cirurgia para operar seu filho com segurança, que é isso que ele precisa e é isso que ele merece. Não quer dizer que, se a criança tiver comido há 1 hora atrás, a cirurgia não vai ser feita. Se ela for uma cirurgia de urgência, a gente vai fazer aquela cirurgia de qualquer jeito. Vai esperar o jejum. Não vai esperar o jejum. Por exemplo, a cirurgia de apendicite. A gente tenta promover um jejum naquela criança, mas a depender do quadro clínico, você sabe explicar muito bem. Às vezes está tão ruim que a gente não tem tempo de esperar. Às vezes é um trauma, a criança caiu, teve uma lesão no baço, né? Alguma coisa do tipo, aí a gente acaba urgenciando e por etapas, porque a gente vê o risco-benefício. Qual é o maior risco? Esperar o jejum ou operar sem jejum, né? Tem tudo isso. Justamente. São várias situações que a gente tem que pensar. E durante a avaliação, tanto cirúrgica quanto anestésica, nós dois, junto às duas equipes, a gente senta e discute o que é o melhor para a criança, o que é o melhor para o paciente. Estamos nós três, anestesista, cirurgião e mãe e criança, no mesmo time. E a gente quer que esse time ganhe. Com certeza. É justamente isso. A vitória é cirurgia sem nenhuma intercorrência. E graças a Deus nós temos um diálogo muito bom. Eu estava brincando mais cedo, somos amigos aí de longa data. Conhecemos em 2005, aí tem muito tempo aí de amizade. E nós dialogamos muito.
Antes da cirurgia, a gente já discute o caso da criança, então a gente já vai pro dia da cirurgia sabendo o que a gente vai fazer, o que a gente planeja. Falamos sobre o caso, no dia da cirurgia ainda discutimos quais que é pormenores que ela tem ainda para saber do procedimento cirúrgico e anestésico. Outra coisa que a mãe sempre pergunta é: doutor, preciso fazer algum exame do coração ou do pulmão para a criança? Imagina, uma criança sem comorbidades, uma criança que não tem asma, é uma criança que não tem nenhuma doença associada cardíaca, chega no consultório. Normalmente você acaba pedindo algum exame ou acaba orientando o cirurgião a pedir algum exame pré-operatório? Maravilha. Essas crianças, como você falou, a gente considera elas crianças saudáveis. Crianças saudáveis precisam de menos exames. Usualmente a gente pede um exame de sangue, um hemograma, pra gente ver realmente se há alguma coisa discrepante. Tem alguma anemia, alguma coisa assim? Anemia, ver como é que tá a cicatrização dela, a coagulação, que são coisas básicas que a gente costuma pedir. Não há necessidade de pedir eletrocardiograma ou exames mais profundos para uma criança que não tem sintomas. Imagine que a gente vai desenvolver várias doenças, mas ao longo da nossa idade, ao longo do crescimento da vida. Uma criança, graças a Deus, uma criança tende a ser mais saudável e por isso a gente pede menos exames. Com certeza, Pode ficar evita tranquilo. até o trauma da criança, coitada, né? A criança já entra chorando com medo da agulha, né? Que hoje, graças a Deus, na anestesia pediátrica, a gente não precisa ter esse medo, né? E como é? O que as mães sempre perguntam: doutor, o que é que meu filho vai esperar? Como é que vai ser a chegada no centro cirúrgico? Como é que vai ser a indução anestésica, vamos colocar assim? Eu gosto muito da anestesia pediátrica porque a anestesia pediátrica é algo muito lúdico, eu acho. Assim que eu chego no centro cirúrgico, eu faço questão sempre de conversar primeiro com a criança, já chego brincando. Que é o nosso paciente, é a criança, né? Justamente. Quem me traz a criança é a mãe, mas o meu paciente é a criança. E aí eu sempre me abaixo para conversar com a criança, converso olho no olho com ela, às vezes a criança já tá chorando daí, com medo da agulha, mas eu sempre explico primeiro para a criança o que eu vou fazer e depois eu explico para a mãe, que eu acho muito, muito interessante e muito necessário isso. E voltando, o que a gente faz? Eu explico para a criança que, a depender da idade, as explicações são um pouco diferentes. Eu explico o que eu faço para uma de um jeito e de outro. Geralmente, nas crianças menores, o que eu explico? Eu explico que a gente vai fazer uma inalação. A gente vai colocar uma máscarazinha no rosto e aí eu vou ofertar um gás, que é uma fumacinha, e aí essa fumacinha vai fazer ela dormir. E é só isso. Eu explico para ela isso, tento obter a confiança dela para ela ir com a gente para o centro cirúrgico e explico para ela a todo momento que não vai ter nenhuma agulha, não vai ter nenhuma picada, não vai ter vacina, para deixar a criança mais tranquila e calma para entrar no centro cirúrgico. Crianças maiores, acima de 9, 10 anos, a gente já consegue conversar e convencer ela a, às vezes, pegar um acesso venoso, que seria pegar uma veia. Mas hoje a anestesia pediátrica não é obrigatório pegar uma veia. Por quê? Porque a gente leva para o centro cirúrgico, leva para a sala, a gente oferta essa máscarazinha, a mãe ou o pai ou o acompanhante que seja, vai para a sala com a gente, então vai uma trupe aí pro centro cirúrgico, aí a anestesia pediátrica é engraçado, porque é uma indução anestésica, é um começo de anestesia muito cheio de gente, é cheio realmente de afeto, é carinho, a gente vê várias vezes as mães chorando, mais que a criança. Às vezes a mãe fica mais ansiosa. Semana passada eu teve uma criança que falou assim: calma mãe, calma, quem vai operar sou eu. E as reações variam muito, então é divertido. Cada anestesia, além de ser um paciente diferente, é uma reação diferente que a gente encontra. A gente encontra aí pais que são frios, mães que são mais frias, mais alegres, mais chorosos, criança que começa a rir. Já teve pai que desmaiou, mãe que passou mal, demais, meu Deus do céu. Que a gente tem que... Eu tomo conta da criança e... Alguém segura a mãe. Alguém segura a mãe, porque acontece aí, infelizmente, com alguma frequência. A gente também tá preparado para isso, então sempre que vai começar a anestesia aí, quantas pessoas entram? Entra no mínimo um acompanhante, a criança, 2 cirurgiões pediátricos, um anestesista e mais 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro para começar uma anestesia pediátrica. Então, é muita gente envolvida e treinada para isso, né? Que fica uma técnica te auxiliando, uma técnica me auxiliando, fica a enfermeira com a mãe. É muita gente, mas graças a Deus está todo mundo empenhado para o mesmo bem. Que o que importa é isso, a gente estamos todos no mesmo time. Com certeza. Seguindo com anestesia, a gente convence a criança de sentar-se na maca, tenta deitar ela. Às vezes as crianças não querem deitar, já estão um pouco ansiosas, um pouco com medo. É entendível, porque até para os adultos que conseguem entender o que está acontecendo, às vezes o medo, a ansiedade toma conta, e na criança acontece isso também. Aí a gente oferta a máscara com esse inalatório, com esse gazinho, com
com essa fumacinha que faz fazer a criança dormir e coloca a máscara no rosto da criança. Não aperta, não veda, não deixa a criança igual a sem ar. inalação mesmo. É igual a inalação. Assim. Só precisa aproximar um pouco do rosto da criança. E diferente do filme, não é aquilo de colocou em 5 segundos tá dormindo. Aquilo ali é coisa de filme, é novela, pra dar drama, pra ficar legal. Na anestesia, na vida real, a gente precisa colocar essa máscara na criança mais ou menos uns 2 a 3 minutos. A criança vai assim, perdendo a consciência, e quando vai perdendo a consciência, antes de dormir completamente, como ela tá brigando com a anestesia, às vezes ela se agita um pouco. Tem uns espasmos. Tem uns espasmos que as mães se assustam, os pais se assustam, mas tudo tá normal e tudo tá dentro do esperado. E dentro do esperado. A gente já explica pras mães, mas isso acontece, então a criança não tá convulsionando, a criança não tá brigando, realmente uma defesa do organismo para antes de dormir. Antes de dormir. Agora, a gente até tem alguns espasmos antes de dormir, né? Quando tá muito relaxado. Agora, uma coisa que é muito engraçada é que assim, quando a mãe está confiante e está segura, a criança se sente confiante, se sente protegida e assim, o clima, a evolução, a indução anestésica é completamente diferente. Sim. Então é o que eu sempre falo com a mãe. Tem alguma dúvida de como é que vai ser a indução anestésica, como vai ser a cirurgia, como vai ser um dia no hospital? Pergunte. A gente tem toda uma equipe que trabalha para isso, tá sempre bem assistida as mães. Manda uma mensagem no WhatsApp, liga pra gente. Tem alguma dúvida? Pergunte, porque tem que estar bem, tem que estar confiante, tem que estar segura. Que aí a criança se sente protegida pela mãe, sabe que minha mãe tá ali. Se minha mãe tá feliz, se minha mãe tá bem, então eu também tô bem. Agora, se minha mãe tá nervosa, tá ansiosa, epa, tem alguma coisa errada, vai dar alguma coisa ruim. Aí a criança já começa a chorar. E é bem isso. É interessante a gente ver quem tá mais tranquilo. Às vezes não é a mãe, às vezes a mãe tá muito nervosa, às vezes a gente faz essa substituição. Entra um pai, entra às vezes uma avó, um avô, uma tia. Uma pessoa mais tranquila para conduzir a criança em segurança. A criança sente isso, a criança percebe isso. Isso muda esse trauma inicial. Se a criança tem confiança na equipe, confiança na mãe, confiança no anestesista, ela já entra mais tranquila, chora menos, o coração acelera menos, tem menos espasmo. Dorme mais rápido, acorda mais tranquilo também. E como é o acordar da anestesia pediátrica? Porque eu sei que é bem variado. Tem umas crianças que acordam de um sono profundo, tem umas que vão dormir chorando, aí quando acorda, ainda continua chorando, não sabe nem por quê. É justamente isso, a gente brinca, que se a criança dormiu chorando, ela vai acordar chorando. E o momento do sono da anestesia não é bem um sono, é mais ou menos como se a gente estivesse desligando partes do cérebro. Não é um sono fisiológico de dormir. Então, à medida que vai retomando a consciência, vai acordando, tende a acordar naquele mesmo estágio de estresse que ela estava anteriormente. Na mesma memória. Naquela mesma memória. Então, a gente costuma dizer, dormir chorando, vai acordar chorando. A gente tenta explicar pra mãe que não é dor, que não é fome, não é nada, e que as coisas vão melhorar nos próximos minutos, e aí às vezes até assusta também. Mas no final tudo dá certo. No final tudo dá certo. Acorda, fica bem. E engraçado aí que a gente começou a falar que uma coisa que até assusta a criança é a veia, né? Porque ela dormiu sem pegar uma veia, sem um acesso venoso, e ela acorda com um acesso venoso, acorda com a veia pega. Então, é interessante explicar isso na anestesia pediátrica, que a gente começa com, a maioria das vezes, com a anestesia inalatória, com a máscarazinha soltando a fumacinha pra criança dormir. E quando ela dorme, a gente pega a veia. Por que a gente faz isso? Pra evitar o trauma. A gente sabe o quão traumático pode ser pegar uma veia. Às vezes a criança vai tirar exame de sangue, aí tem que pegar 2, 3, 4 vezes até pegar uma veia. Então, na anestesia pediátrica, a gente tira isso. A gente bota ela pra dormir primeiro e depois, com ela dormindo, sem sentir nada, sem sentir dor, sem sentir nem nada que possa causar desconforto, a gente pega a veia. Então, pra poder completar a anestesia e ficar uma anestesia e uma cirurgia segura para a criança. Com certeza, porque aí a gente consegue fazer medicações para dor, medicação para náusea, para não ter tanta inflamação, tudo isso para dar tranquilidade e conforto pro cirurgião. Isso pode causar, como eu falei, no final da cirurgia, quando ela acorda, ela dormiu sem pegar uma veia. Quando ela acorda assustada, sem saber o que é aquilo no braço dela. Então ela diz que tá doendo e não tá doendo, porque um acesso venoso não dói. Não dói. Quando a gente pega a veiazinha da criança, a gente fura realmente com uma agulha, com ela dormindo, e a gente tira a agulha e deixa uma borrachinha lá dentro. Fica só o plástico. Fica só um plástico. E então tá lá coladinho na pele, mas não dói. Isso é uma coisa que muitas vezes a mãe não quer mexer na criança, com medo de perder a veia, com medo de que vai doer. Isso não existe. A partir do momento que você pegou a veia, tirou a agulha e deixou a borrachinha, não dói mais. Pode ficar aí vários dias. É só mais segurança. O medo. Mais o medo. E criança tem medo do quê? Do que não sabe. Então a gente precisa explicar tudo pra ela bem direitinho. É bem isso. Tem que ser bem tudo explicado. Somente pra mãe e pra criança. Então sempre falo. Dúvidas, perguntem. Que às vezes a gente acha que falou tudo, acha que foi bem entendido e não foi. Então nem eu, nem Gildo, né? A gente tem problema nenhum em responder perguntas. A gente sempre gosta de responder. Quando pergunta, a gente responde, dá uma aula. Gildo, queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Acho que ficou tudo bem, bastante claro. Espero te chamar novamente
novamente pra gente Vamos. responder mais questões e falar mais um pouco. Quiser ir mandar qualquer dúvida aí pro José e a gente vai anotando no nosso caderninho e a próxima vez que a gente sentar, a gente tira qualquer dúvida que vocês Com tiverem. certeza. Muito obrigado, viu? Não, José, que tranquilo. Valeu, querido. Então quero agradecer a presença do Dr. Gildo hoje, nosso convidado aqui hoje no nosso canal. Quero agradecer também a vocês que estão assistindo a gente. Sigam a gente lá no YouTube. Mandem mensagens, comentários. Se tiverem alguma dica, alguma sugestão de próximo tema, por favor, deixem lá pra gente no canal. Muito obrigado.